Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 14ª sessão extraordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Solicito o senhor secretário, hoje, vereador Israel, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Conforme a solicitação do vereador Marlon de Mello, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da sessão da ata anterior. Bom dia a todos. A ata da sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, do Estado de São Paulo, 17ª legislatura. Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 150ª sessão ordinária em sua 17ª legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. A palavra ao vereador Edson Pereira Jardim da Rocha. Bom dia a todos, caros colegas de trabalho, aqueles que nos assistem aí pelo canal da Câmara. Gostaria que fosse suspense, por ela se encontrar já no site da Câmara. Ata. Vamos colocar em votação o requerimento do vereador Edson, solicitando a suspensão da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. Portanto, fica aprovado o requerimento do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, ficando então suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Convocações. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências e a convocação apresentada a essa Câmara Municipal na data de hoje. Convocação de sessão extraordinária. Moisés Sebastião da Silva, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 12, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, convoca os senhores edis para a sessão extraordinária que fará realizar-se no dia 7 de dezembro de 2020, às 10 horas, para apreciação do projeto de lei complementar número 005 de 2020, de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre: fica alterada a estrutura funcional e organizacional do Poder Executivo Municipal da Prefeitura da Estância Turística de Presidente Epitácio. Extingue e cria o cargo de comissão, altera o anexo 7 da Lei Complementar número 004 de 2006 e o anexo 4B da Lei Complementar número 177 de 2019 e dá outras providências. Apreciação do projeto de lei número 031 de 2020, de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2018-2021, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento LUA de 2020 e dá outras providências, sendo os projetos supracitados oriundos do Poder Executivo. E, por fim, Lei Complementar número 0101 de 2020, de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre, acrescenta o parágrafo único no artigo 8 da Lei Complementar número 143 de 2017, de 16 de maio de 2017, estabelecendo a data base para a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências, oriundo do Poder Legislativo. Imperioso se faz o agendamento da reunião extraordinária em razão do relevante interesse público, em caráter de urgência, das matérias a serem apreciadas. Moisés Sebastião da Silva, presidente. Convocação. É a mesma? Conforme convocação lida pelo senhor secretário, hoje colocaremos em discussão e votação
os projeto de lei complementar 05/2020, oriundo do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 31/2020, também oriundo do Poder Executivo, e projeto de lei complementar 01/2020, oriundo do Poder Legislativo. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao projeto de lei complementar 005/2020, oriundo do Poder Executivo, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação o parecer. Parecer conjunto número 040 de 2020, de 30 de novembro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 005 de 2020, de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre: fica alterada a estrutura funcional e organizacional do Poder Executivo Municipal da Prefeitura da Estância Turística de Presidente Epitácio, extingue e cria cargos em comissão. Altera o anexo 7º da Lei Complementar número 044 de 2006 e o anexo 4B da Lei Complementar número 177 de 2019 e da outras providências. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlán de Mello, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto das comissões de número 040/2020 ao projeto de lei complementar 05/2020 encontra-se em primeira discussão. Encontra-se em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. No parecer 040/2020 ao projeto de lei 05, projeto de lei complementar 05/2020, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar 05/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei complementar número 005 de 2020, de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre: fica alterada a estrutura funcional e organizacional do Poder Executivo Municipal da Prefeitura da Estância Turística de Presidente Epitácio, extingue e cria cargos em comissão, altera o anexo 7º da Lei Complementar número 044 de 2006 e o anexo 4B da Lei Complementar número 177 de 2019 e da outras providências. O projeto de lei complementar de número 05/2020, que é de conhecimento de todos os vereadores, encontra-se em primeira discussão, em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 05/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei complementar encontra-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 05/2020, de 27 de novembro de 2020, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, para que possamos
colocar em primeira votação e segunda votação. Aliás, o senhor secretário vai ler primeiro o parecer conjunto das comissões. Parecer conjunto número 0025 de 2020, de 27 de agosto de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 001 de 2020, de 25 de agosto de 2020, do Poder Legislativo, que dispõe sobre: acrescenta o parágrafo único no artigo 8º da Lei Complementar número 143 de 2017, de 16 de maio de 2017, estabelecendo a data base para a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Sestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Melo, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer 025/2020 das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, ora lido pelo secretário, ao projeto de lei complementar de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei complementar de número 01/2020, ao projeto de lei complementar de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões ao projeto de lei complementar de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Parecer conjunto número 025 de 2020, de 27 de agosto de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 001 de 2020, de 25 de agosto de 2020, do Poder Legislativo, que dispõe sobre: acrescenta o parágrafo único no artigo 8º da Lei Complementar número 143 de 2017, de 16 de maio de 2017, estabelece a data base para a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. Submete o presente o projeto das comissões para a elaboração do devido parecer. Passamos a relatar. Quanto à forma, o projeto não encontra óbice de ordem constitucional ou infraconstitucional, pois a matéria afetada a iniciativa do Poder Legislativo, se não vejamos. A Lei Orgânica Municipal estabelece em seu artigo 33, inciso 4º, que compete privativamente à Câmara Municipal deflagrar leis que versam sobre remuneração e ou matérias afetadas em seu quadro de servidores nesse sentido. Artigo 33. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: dispor sobre a sua organização funcional, política, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos ou funções de seus servidores, a apresentar projeto de leis para fixação da respectiva remuneração, observando os parâmetros constitucionais e aqueles estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterando pela emenda 01 de 2000,
Artigo 131. A revisão geral da remuneração dos servidores municipais se dará sempre na mesma data e pelo índice escolhido pela lei que estabelecer, alterado pela emenda 01 de 2000. Inciso 1. A remuneração dos servidores municipais será fixada pela lei de iniciativa da Câmara ou do prefeito municipal, consoante o poder que por extensão, alterando pela emenda 01 de 2000. Conforme comanda o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados as leis específicas, observada a iniciativa privada em cada caso assegurada. A revisão geral anual, sendo este caso pela deflagração de lei por parte do Legislativo, tendo como objeto os servidores pertencentes ao seu quadro. Quanto ao mérito, o incluso projeto de lei complementar número 01 de 2020, que acrescenta o parágrafo único no artigo 8º da Lei Complementar número 143 de 2017, de 16 de maio de 2017, estabelecendo a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, na forma do inciso 1 do artigo 131 da Lei Orgânica do Município. Ademais, é oportuno a deflagração da matéria que já foi objeto de judiciação através do mandato de injunção no número 21.706.759.86 de 2017, vide acordo em anexo, que teve no polo passivo a Prefeitura e constatou a mora legislativa, assim para eleger reflexos para o Poder Legislativo. O mesmo se antecipa regulamentando um direito já reconhecido por lei e pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Lúcio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlã de Mello, relator, Josmael Barbosa, interaminense, membro. Esse é o do Legislativo. O Felipe vai aparecer no projeto. Não, mas não votou não, apareceu. O parecer conjunto de número 025/020, 2020. Nós já tínhamos votado para o parecer. Nós já tínhamos votado o parecer. No parecer de número 025/2020 das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei complementar de número 01/2020, está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer de número 025/2020 ao projeto de lei complementar de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar de número 01/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei de número 001/2020, projeto de lei complementar de número 001/2020, oriundo do Poder Legislativo, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei complementar número 001 de 2020 do Poder Legislativo. Acrescenta o parágrafo único no artigo 8º da Lei Complementar número 143 de 2000,
2017, de 16 de maio de 2017, estabelecendo a data base para a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. O projeto de lei complementar de número 001/2020, oriundo do Poder Legislativo, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 001/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei complementar de número 001/2020 encontra-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 001/2020, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 031/2020, oriundo do Poder Executivo. Parecer conjunto número 041 de 2020, de 30 de novembro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 031 de 2020, de 27 de novembro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento LOA de 2020 e da outras providências. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Sestari Campos, relator, Israel Lúcio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlá de Melo, relator, Josmael Barbosa Interaminense, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. O parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 031/2020, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das comissões de número 041/2020 ao projeto de lei de número 031/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto de número 041/2020 ao projeto de lei 031/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 031/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei número 031 de 2020, de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2018-2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento LOA de 2020 e da outras providências. O
O projeto de lei 031/2020, de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento, LOA de 2020 e da outras providências, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 031/2020, de 27 de novembro de 2020, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei de número 031/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Esgotadas as matérias desta nossa sessão extraordinária, quero informar aos nobres vereadores que na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, haverá nova sessão extraordinária, onde será votada as contas do exercício do Poder Executivo, do exercício 2018 do Poder Executivo. Então, já serão convocados pelo microfone, também serão convocados por escrito. Próxima segunda-feira, dia 14, às 10 horas, nova reunião extraordinária. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer àqueles que nos acompanharam pela internet e declarar a nossa sessão encerrada. Muito obrigado.